Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Quando fui ver o texto da primeira leitura da missa de hoje, deparei-me com estas palavras impactantes de São Paulo. Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Não recebestes um espírito de escravidão, mas o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai. É sobre isto que hoje queremos falar contigo, Jesus, sobre o que significa ser filho de Deus. Só tu é que realmente nos podes explicar o que isto é. Só tu és o Filho unigênito e nós somos, como diz São Paulo, filhos por adoção. Recebemos o espírito de adoção. Mas somos filhos. Eu não sou um funcionário de Deus. Não sou um estagiário do reino dos céus. Não sou um crente de fim de semana. Sou filho. Às vezes, quando conhecemos alguém que nos pergunta quem é que nós somos, podemos responder de uma forma automática, dizendo, olha, sou o João que está a estudar engenharia, ou sou a Marta que está em medicina. Quer dizer, muitas vezes dizemos o que é que fazemos, o que é que estamos a fazer. Mas isso não responde à pergunta. Eu não sou aquilo que faço, até porque posso deixar de o fazer e não deixo de existir. Hoje, Jesus, tu lembras-me quem eu sou realmente, filho de Deus. E isso muda tudo. Não sou fruto do acaso, não sou um número num sistema, sou alguém por quem tu deste a vida. E deste a vida para que eu pudesse chamar-me e ser realmente filho de Deus. Mas há dias, Senhor, em que me posso esquecer disto e não viver como filho, mas como dizia aqui São Paulo, viver como um escravo. Um escravo é aquele que faz porque é obrigado, é aquele que tem medo de um castigo. E às vezes funcionamos ainda dessa maneira antiga, como se fôssemos um computador muito antigo que nunca foi atualizado e continua com o mesmo sistema operativo de há tempos atrás. Tenho de rezar, senão Deus zanga-se. Tenho de ir à missa, porque senão é pecado. Tenho de ser bom, porque senão a vida vai-me correr mal. Pois quando pensamos assim, diz-nos São Paulo, não recebeste um espírito de escravidão. Recebeste um espírito de filho, de alguém que ama, não de alguém que cumpre por medo. Seremos nós dignos de nos chamarmos filhos de Deus? Pois com certeza, olho para mim, não, digno, não sou. Temos muitos erros, mas Deus não quer que sejamos perfeitinhos, sem erros, para sermos seus filhos. Pelo contrário, porque somos filhos de Deus, teremos sempre a sua ajuda para ir melhorando. E devemos melhorar por amor ao nosso Pai. Por isso, Senhor, te pedimos hoje, Jesus, que nos ajudes a amar mais o nosso Pai Deus. Há uma diferença entre um funcionário, entre um empregado e um filho. O funcionário, o empregado, até pode fazer durante todo o seu dia coisas muito certinhas. Pode fazer as coisas impecavelmente. E, no entanto, nunca chegará a ser como o filho. O filho pode falhar muito, mas mesmo quando faz asneira, não é despedido. O seu pai é sempre seu pai e nunca deixa de pertencer à sua família. E, no entanto, tantas vezes há tantas pessoas, muito jovens, que vivem como órfãos com Wi-Fi. Sempre conectados, sempre em rede, mas ao mesmo tempo sempre sozinhos, porque não se dão conta de qual é a sua família. Conectados com toda a gente, mas desligados de ti, Senhor. Cheios de notificações, mas
vazios de conteúdo. E tu, Jesus, queres soprar em mim o teu Espírito, esse mesmo Espírito que me diz por dentro, em voz serena: tu és meu filho, és minha filha, és o meu amado. Quando paramos o tempo suficiente para nos apercebermos realmente do que é que isto significa, então muda tudo. Isto não é simplesmente um wishful thinking, não é uma motivação barata, é a base da nossa fé. Ser cristão é isto, é viver com esta identidade de filhos e de filhas de Deus, não é pertencer a um clube que faz as coisas com uma determinada moral, com umas determinadas crenças. Tu, Senhor, chama-nos a viver como filhos. E às vezes parecemos que não o somos, parecemos cristãos escravos, com medo de incomodar o patrão, com medo de que o patrão veja o que estamos a fazer. Achamos que a santidade é para os profissionais da fé, os padres, as freiras, o Papa, e esquecemos-nos de que tu não nos chamaste profissionais, chamaste filhos. E não erraste, somos realmente filhos, por quem tu te interessas. Espírito Santo, ajuda-me a viver deste modo. Quando as coisas correm mal, um exame falhado, um namoro que não deu certo, um amigo, uma amiga que me traiu, pois que eu me lembre sempre, não deixei de ser filho. E quando tudo corre bem, quando sinto alegria, quando há êxito, quando as amizades florescem, pois que eu também me dê conta, é o meu Pai que está comigo, é o meu Pai que me abençoa. São João Paulo II, cuja festa celebrávamos há uns dias, dizia aos jovens: não tenhais medo de ser os santos do novo milénio. Não tenhais medo de pertencer a Deus. É isto que Deus pensa de nós, é isto que Deus nos chama. Tu és meu filho. Não tenhas medo de ser meu filho. Se calhar pode ser este um bom desafio para o dia de hoje, lembrar-me que sou filho, filha de Deus. Antes de pegar no telemóvel, de manhã, antes de começar a estudar, antes de começar a fazer o que quer que seja, lembrar-me: eu sou filho de Deus. O meu dia pode correr melhor ou pode correr pior, mas ninguém me tira isso. E se vivermos assim, pois tudo acaba por mudar um bocadinho. A forma como vejo as outras pessoas, a forma como trabalho, a forma como rezo, a forma como sonho, as coisas que desejo. E dar-nos conta que de facto não recebemos um espírito de escravidão. Porque quem sabe que é filho, vive livre. Jesus ensina-me a viver com esse espírito, não o do medo, mas da confiança. Confiança também quando faço disparates, pequenos ou grandes. Sempre estamos a tempo de voltar para o nosso Pai e dizer: Abba, Paizinho, Pai. E Ele sorrirá, porque reconhecerá na nossa voz a voz de um filho que voltou a casa. Que interceda por nós, a nossa Mãe Santa Maria, para que sejamos capazes de reconhecer cada vez melhor esse amor de Deus que nos chamou a ser seus filhos. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.